Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Estamos aqui no templo da igreja Fonte da Vida do Uberaba. Você que está aqui no presencial, bom tê-los com a gente, pode se assentar. Você que está acompanhando a live através das redes sociais da igreja, Deus abençoe você. E você também que está no canal do YouTube, Deus abençoe a tua vida. Nesta noite, uma noite fria aqui em Curitiba, no Paraná, muito gelado, muito frio, eu não sei, eu acho que é um dos dias mais frios desse ano, né? O inverno parecia que não ia chegar, mas chegou para nós, e glória a Deus, porque estamos na casa de Deus, e você está aí do outro lado, recebendo esse culto, recebendo a palavra de Deus, cultuando também ao Senhor. Nós estamos numa série de ministração sobre medo, liberte-se do medo. São 3 mensagens, e você, eu acredito que já acompanhou a primeira mensagem, a segunda mensagem, e hoje é a parte 3 da mensagem liberte-se do medo. Na primeira noite eu falei que o medo ele é um espírito. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos diz que o medo é um demônio, é um espírito que age na vida de muitas pessoas. O espírito que Deus tem nos dado não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de ousadia e de moderação. O espírito do Senhor é um espírito de fortaleza, e este espírito do medo tem sido liberado, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, para oprimir muitas vidas, para possuir muitas pessoas, para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar a satisfação de viver, para roubar o sono, para tirar a saúde, para trazer úlcera no estômago, para trazer problemas em várias partes do corpo, porque o espírito de medo, ele afeta a vida emocional do indivíduo. E você sabe que o medo, ele vem justamente nos momentos em que nós estamos milindrados na nossa vida emocional. Porque nós temos a nossa vida espiritual, onde se dá o nosso relacionamento com Deus, nós temos a nossa vida emocional, que é mente, sentimentos, intelectos e emoções, e temos também o nosso corpo, são as 3 dimensões do ser, espírito, alma e corpo. E o emocional, que é a alma, é afetado muitas vezes pelo medo por conta das circunstâncias, mas muitas pessoas não sofrem do medo só por conta das circunstâncias, porque o medo não é um mal meramente emocional, um mal que ataca a alma, uma doença psicológica, um mal psicológico, não. O medo é um espírito que aflige também essa parte do nosso ser, que é a nossa alma. É por isso que muitas pessoas que são afetadas do medo, elas têm alterações de humor e passam por situações difíceis de estresse, até de pânico, né? E na segunda noite eu falei, na segunda ministração, eu falei as causas do medo. As causas que o medo, onde tem a origem o medo. Muitas causas podem ter acontecido na vida de uma pessoa. Todo mal existe uma causa, né? Traumas, situações de perseguição espiritual, enfim, existem algumas causas onde o espírito de medo entra e se instala na vida de um indivíduo. E nessa noite eu quero concluir essa mensagem, e no final nós vamos ter aqui uma poderosa ministração para que você seja liberto do espírito do medo. Eu tenho recebido, queridos, muitos testemunhos mesmo, né, através do WhatsApp, das redes sociais, de pessoas que têm sido muito tocadas por essa mensagem, e as pessoas estão dizendo assim: pastor, quando que você vai orar? Eu quero orar, eu preciso ser liberto do espírito do medo. É hoje, é agora, é nessa ministração. Eu vou ministrar a palavra e depois nós vamos fazer uma oração aqui de libertação para aqueles que estão aprisionados nesse cativeiro espiritual do medo, estes sejam libertos no poderoso nome de Jesus. Uma das situações em que uma pessoa está cativa pelo medo é uma situação de culpa. A pessoa vai sentir um sentimento de culpa ou de condenação.
A pessoa olha para si como culpado. Eu estou vivendo essa circunstância, eu estou vivendo esse medo, eu estou passando por essa situação difícil na minha vida, porque eu devo ter falhado, eu devo ter pecado, eu devo ter afrontado a Deus, eu sou indigno. Então, essa condenação se instala na vida de uma pessoa que está sendo aprisionada pelo medo. É possível que muitas vezes essa pessoa ache que Deus não a ama, que os seus pecados não foram perdoados, que aquilo que ela está vivendo é uma consequência, dos seus erros e dos seus pecados, e esse sentimento de culpa torna-se tão pesado, que essa pessoa não consegue desfrutar da graça de Jesus, do favor de Jesus, não consegue ter uma vida leve com Deus, porque ele vive debaixo de uma condenação, essa pessoa vive debaixo de uma culpa, essa pessoa vive atormentado por esse sentimento de culpa. E a gente precisa ter uma clareza de que há uma diferença entre a convicção e a culpa, ou a condenação. Nós precisamos ter a convicção do pecado. Todo cristão, todo aquele que entrega a vida para Jesus, todo aquele que tem uma aliança com Deus, ele precisa ter convicção de que ele é pecador e que ele precisa da graça e do favor de Jesus, e que se ele confessar os seus pecados, conforme diz 1 João capítulo 1, versículo 9, o Senhor é fiel e justo para perdoar dos seus pecados. A convicção do pecado é necessária para o arrependimento de pecados. Outra situação é quando o cristão entregou a vida para Jesus, ele tem um resbaleio na fé, ele se afasta da presença de Deus, ele cai espiritualmente, ele por um momento ele peca, ele precisa ter convicção do seu pecado. Mas é necessário que esse cristão que pecou, que errou, que tenha convicção do seu pecado, ele confesse o seu pecado ao Senhor. O ímpio que entrega a vida para Cristo Jesus, que se converte a Cristo Jesus, ele confessa os seus pecados ao Senhor. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a convicção do pecado é uma necessidade que há na vida do indivíduo para ele ser salvo. Porém, não existe condenação para aquele que se arrependeu, para aquele que confessou, para aquele que admitiu, para aquele que recebeu o perdão de Deus. Ele precisa se sentir perdoado. Tem muitas pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas elas não se perdoam. Está entendendo? Deus já perdoou, ela já confessou os pecados, ela se arrependeu efetivamente, verdadeiramente dos seus pecados, mas ela mesma não consegue se perdoar. Ela carrega consigo aquele sentimento de culpa. E o instrumento dessa convicção do pecado é o Espírito Santo, porque, olha só, o que nos fala João capítulo 16, versículo 8, e quando ele, o Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado. Quem nos convence de que nós somos pecadores é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos alerta, nos mostra, nos revela, dizendo, olha, você errou, não é por aí. Aquela luz vermelha acende, que muitos falam que é a consciência, mas o cristão sabe que a voz do Espírito, a direção do Espírito, o Espírito Santo fala, ó, não vai por aí, porque aquele que é nascido da carne vive segundo a carne, mas aquele que é nascido do Espírito vive segundo o Espírito. Então ele é conduzido pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele leva a pessoa a reconhecer que ela errou. Isso é convicção do pecado. Inclusive, é o primeiro passo para uma pessoa ser salva. Porque se você diz para a pessoa, olha, você precisa ser salva. Tá, mas salva do quê? Ó, você precisa ser perdoado. Tá, mas eu não peco, eu não sou pecador. Uma pessoa que não tem convicção dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados,
ela não vai conseguir entregar a vida a Cristo Jesus e acreditar no sacrifício de Cristo, porque ela acha que aquilo é balela, aquilo não tem. Mas nós que fomos convencidos pelo Espírito Santo, que fomos iluminados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito nos convenceu e nos mostrou que nós somos pecadores. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, nós estamos perdoados. E se você está ouvindo essa mensagem e sente-se culpado de algo que você já abandonou, de uma prática que você já abandonou, de algo que você cometeu lá no passado, você precisa ser liberto do sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa aprisiona. Na área de libertação, nós atendemos inúmeras histórias, e é muito comum chegar ao gabinete pastoral pessoas cujas histórias tiveram marcas terríveis lá no passado. Geralmente mulheres que se submeteram ao aborto, praticaram o aborto, elas carregam consigo um sentimento de culpa. Elas já pediram perdão ao Senhor, elas já se arrependeram verdadeiramente daquele ato que elas cometeram, mas elas carregam consigo um sentimento de culpa, porque elas não se perdoaram. Muitas vezes o marido ou a esposa que teve um caso de traição, que adulterou, já confessou, já consertou, já pediu perdão para Deus, o casamento foi restaurado, mas o indivíduo carrega consigo esse estigma de culpa. E daí a pessoa não rompe na vida, a pessoa não avança na vida. E talvez é esse sentimento de culpa que te aprisiona, que faz com que você se sinta travado. Você fica privado da graça de Deus. Daí você começa a olhar ao teu redor e parece que todo mundo prospera, que a vida de todo mundo vai para frente, parece que todo mundo é feliz, mas você não prospera, você não é feliz, as coisas não acontecem para você. Por quê? Porque você se sente culpado e você transfere para você todo esse sentimento. É necessário que você tenha convicção na palavra. A palavra de Deus é a verdade, não é aquilo que nós pensamos que é a verdade. Os nossos pensamentos não nos definem, nem aquilo que as pessoas falam de você, nem aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito, isso não pode te definir. O que nos define é a palavra. E se a palavra fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, que está lá em 1 João 1,9, essa palavra é verdadeira. Você se apropria dessa palavra, você toma posse dessa palavra e você vive agora debaixo da graça de Deus, tendo a revelação de que não pode existir condenação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que os justifica. Amém? Nós somos justiça de Deus. Nós que éramos instrumentos do pecado, que o diabo nos usava e que nós nos entregávamos anteriormente às práticas pecaminosas, éramos ferramentas do pecado, instrumentos do pecado. Hoje nós somos instrumentos de justiça. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos justificou. Então, eu e você somos justiça de Deus. Amém? Aqueles que sofrem com essa condenação do pecado, que vivem debaixo desse estigma do pecado, precisam declarar sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele nos livrou da lei, do pecado e da morte. A solução para você é saber que você está em Cristo. Gente, a mentalidade é tudo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente.
Tem muita gente que se enxerga, mesmo depois da conversão, como um pecador, lutando para ser santo. Essa pessoa que se enxerga como um pecador, que está lutando para ser santo, ele não entendeu nada da vida cristã. Não entendeu o evangelho da graça. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. O ímpio é um pecador que ele procura acertar na vida. O cristão não. O cristão, ele é um pecador redimido, santificado, então ele é santo. Agora, o cristão é um santo lutando contra o pecado. Você percebe que o pecador lutando para ser santo é aquele que está no lodo, na lama, arriado, procurando se salvar, procurando sair da fossa de lama. O santo lutando contra o pecado é aquele que está de pé, que se escorregou, caiu, ele já se levanta e ele já se lava com o sangue de Jesus. E ele permanece de pé. Se você não entrar nesse lugar de revelação em Deus, você sempre vai ter uma vida cristã frustrada. E o medo sempre vai ter vantagem contra a tua vida. Então, se você precisa ser liberto desse medo da condenação, medo da culpa, você precisa compreender que você está em Cristo. Você está em Jesus. Uma das coisas mais lindas que nós celebramos como igreja é a celebração da ceia, que vai acontecer inclusive no próximo domingo, onde nós tomamos o pão e nós tomamos o cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, e nós ingerimos, é o símbolo de Cristo em nós. Ele está em nós e nós estamos nele. É uma aliança. Então a solução para o medroso, para aquele que está sendo afligido pelo espírito de medo, é ele saber que ele está em Cristo. E que o espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado, graças a Deus. Então entre, meu querido, nesse lugar de paz. O diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele sempre vai querer convencer a tua mente, criar fortalezas na tua mente, construções mentirosas na tua mente, bloqueios mentais, para que você não viva uma vida tranquila, de paz, de prosperidade. Tudo está aqui. As pessoas não prosperam porque tem bloqueio mental. As pessoas não resolvem seus problemas em casa porque tem problema mental. As pessoas não desenvolvem um relacionamento conjugal saudável porque tem problema mental. Problema mental no sentido de bloqueio mental. Aqui, fortalezas na mente. Não tem dons do Espírito Santo, não consegue influir na unção do Espírito Santo por bloqueio. Não, os dons do Espírito Santo não é para mim. Isso daí é para o pastor, isso daí é para pastor, isso daí é para o líder, isso daí é para alguns, isso daí é para o diácono, não é para mim fluir nos dons. Quem sou eu para ser batizado no Espírito Santo, falar em língua? Não é para mim. O problema está aqui, é um problema mental, é na mente. Quando essa trava mental é destruída, essa fortaleza é desconstruída, é quebrada, é minada pelo poder do Espírito Santo, você passa a ser livre. Andar em Cristo é uma necessidade para nós conservarmos a nossa vida livre. Em Cristo nós podemos fazer todas as coisas, qualquer coisa, até pecar. Pastor que está falando que em Cristo nós podemos pecar, mas nós não devemos. Podemos pecar. O apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Somos livres para fazer aquilo que nós queremos, mas nós não fazemos. Está entendendo? Sim ou não? Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Diferente do escravo. Aquele que é escravo da bebida, ele quer deixar de beber, mas ele não consegue. Porque ele está escravizado. Ele é alcoólatra.
ele está cativo. Aquele que está nas drogas, ele quer tentar, mas ele não consegue sair das drogas, por quê? Porque ele está cativo, ele está preso. O Filho de Deus, não. Aquele que está em Cristo, ele é livre. Ele pode beber? Pode. Ele pode usar droga? Pode, mas ele não quer. Por quê? Porque ele provou a liberdade. A liberdade é muito melhor do que ser preso, do que ficar cativo. Então nós que conhecemos a Cristo, sabemos qual é a verdadeira liberdade. Talvez se alguém picotar esse vídeo e tirar esse vídeo de contexto, vai dizer que estou falando de heresia. Mas nós sabemos e temos o direito de fazer, mas a gente não faz. Por quê? A nossa natureza em Cristo Jesus, como filhos, não nos permite mais termos a natureza de porco. A natureza de porco é terrível. O porco, ele tem o prazer de estar na lama. É aquilo que Pedro fala da porca lavada. Pensa numa porca lavada. Você lava a porquinha, você coloca o boiticário, natura não pode. Só coloca o boiticário, você pensou que ia passar reto, né, Joel? Natura, boicotar a natura. Coloca o boiticário, porque o boiticário, né, já é dos animais, né? A gente está falando boiticário na porquinha, coloca o colarzinho na porquinha, né? Passar batom na porquinha. Se fosse da Luísa, ela ia colocar blush na porquinha, ia deixar a porquinha linda, 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 linda. Mas você coloca a porquinha na tua casa, na tua sala, coloca uma caminha do lado da tua cama para a porquinha. Daqui a pouco a porquinha, ela fica endemoniada e ela vai lá para a lama, porque ela gosta de lama. Por quê? Porque a natureza é de porco. A nossa natureza é de filhos de Deus. E nós não podemos ir contra a nossa natureza. No nosso DNA está o sangue de Jesus, estão as marcas do Cordeiro, está a vida de Deus. Então, para nós, pecar é ir contra a nossa natureza. É por isso que a gente sente tanto nojo quando a gente peca. É por isso que é algo anormal para o verdadeiro cristão pecar. Não que a gente não peque. Não estamos alheios ao pecado. Nós até pecamos, mas não temos mais aquele prazer, porque não faz mais parte da nossa natureza, e glória a Deus por isso. E quando você se convence disso, o medo não tem mais poder sobre a tua vida. Você acredita na palavra de Deus. Essa palavra, como disse o salmista, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aquele que conhece a luz, ele não consegue mais caminhar em trevas. Aquele que conhece a luz, tem a luz da vida, ele consegue discernir bem todas as coisas, porque ele vive na clareza. Aquele que caminha em trevas, ele tropeça e nem sabe naquilo que ele está tropeçando. Ele não tem vida espiritual, não tem visão espiritual, não tem relacionamento com Deus. Ele vive de qualquer maneira e caminha por qualquer caminho, e muitas vezes por caminho de morte. Nós precisamos tomar um posicionamento em Deus, de acreditar na palavra, que ela é lâmpada, e você precisa declarar a palavra na tua vida. Uma das principais armas que nós temos para nos libertar do medo é a palavra. Quando Jesus ele ensinava seus discípulos a orar, ele incluía essas palavras dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A maioria de nós deseja comer suficientemente uma vez só na semana, geralmente no domingo. Come espiritualmente, se alimenta espiritualmente, mas depois passa a semana inteira sem se alimentar. Tem uma alimentação descompensada, e você já sabe o que acontece com uma pessoa que tem uma alimentação descompensada. Automaticamente ela vai sofrer problemas físicos, orgânicos, e espiritualmente não é diferente. Uma pessoa que tem uma alimentação descompensada, ela não vai ter uma vida espiritual saudável. Então, para o verdadeiro cristão, não adianta você se alimentar uma vez só. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo as mensagens através da internet, mas muitas vezes você procura só a palavra de Deus quando as coisas não estão bem na tua vida.
Talvez você está assistindo essa mensagem só por causa do tema, liberte-se do medo, porque você está passando por pânico, por depressão, por situações de medo, e você quer se libertar disso, mas não tem passe de mágica aqui. Aqui não é solo de Satanás, onde você vai, onde você faz uma oferenda, e as coisas acontecem assim de uma hora para outra. Aqui o efeito é espiritual, no sentido de que a gente planta, a gente colhe. Você tem atitudes de fé e você vai receber respostas de fé. Você se posiciona em Deus e as bênçãos te seguem. Toda a ação gera uma reação. Ações no mundo físico geram reações no mundo espiritual. Então é necessário entender que não adianta correr atrás de uma porção mágica, meu querido. Não adianta, minha querida, você ficar desesperado, procurando uma solução para o teu medo. Você precisa, no nome de Jesus, se alimentar da palavra de Deus, que é verdade. Não somente quando as coisas apertam e quando as coisas estão ruins na tua vida, mas você tem que ter uma constância de se alimentar diariamente da palavra de Deus. Nunca tivemos tanta oportunidade de receber a palavra. Você pode acessar a qualquer momento aí os canais da igreja e tem várias lives de culto. Você pode acessar o meu canal de YouTube e tem vários temas. Você pode se alimentar da palavra. A palavra está disponível. Temos a palavra impressa, temos a Bíblia online. A palavra está espalhada em todos os lugares desses dias e nós temos acesso a essa palavra. Você precisa se dedicar. Sabe por quê a palavra está tão difundida? Porque os dias finais estão aí. Nós estamos vivendo os dias finais e Deus quer te alcançar. E Deus quer resgatar a tua alma. E Deus quer mostrar as verdades espirituais dele para a tua vida. Há uma necessidade, meu querido, de você se apropriar da palavra da verdade. É necessário você ter um novo cântico na tua boca. Estou falando sobre oração, estou falando sobre palavra, estou falando sobre louvor. É necessário você ter uma linguagem de fé. O salmista disse, olha, eu criei e por isso eu falei. Do que você tem falado? Geralmente a gente fala daquilo que a gente crê. Salomão dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O salmista dizia, eu criei, por isso eu falei. O que você está crendo? Creia na palavra. Ah, pastor, eu tenho medo, estou com medo. Medo. Você está falando do medo, você está com o teu coração cheio de medo. Creia na palavra. Creia na verdade de Deus. Fale daquilo que você quer ver e não daquilo que você vê. Isso é fé. Acredite nas verdades que Deus fala acerca de você, acerca do teu futuro. Elimine a palavra medo do teu vocabulário. Acredite que o Espírito que o Senhor tem te dado é um Espírito de poder, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de coragem. E comece a agradecer ao Senhor por isso. O louvor é uma poderosa arma. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Louve ao Senhor. Está com medo? Experimenta colocar um louvor de fogo lá na tua casa. Coloca um louvor lá no teu carro. Coloca lá no YouTube. Começa a louvar ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai louvar aqui. Começa a declarar a palavra cantada. Para você ver se o Espírito de Deus não vai se apoderar de você. Louve a Deus. Até que o louvor penetre na tua alma. A música tem uma função poderosíssima de penetrar na nossa alma. Geralmente o espírito de medo se instala em uma mente desocupada, uma mente vazia, uma mente ociosa, uma mente como se fosse uma casa vazia, um campo vazio, um local vazio. Esse é o ambiente preferido para o espírito de medo se instalar. É necessário encher a mente com a palavra. É necessário desenvolver um relacionamento cristão saudável com os irmãos.
Nada substitui a comunhão com o corpo de Cristo. É por isso que a gente sofre tanto em tempos de pandemia como a gente está vivendo. Se tem uma coisa que nos entristece, deixa o nosso coração partido, é não poder estar com os irmãos, abraçar os irmãos, beijar os irmãos, olhar no olho e falar bem pertinho. Isso aflige o nosso coração, porque nós fomos criados, ensinados pela palavra a vivermos em comunhão. A comunhão da família da fé. É necessário ter uma igreja. Você está com medo, você precisa congregar. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão fora da igreja, que não tem uma família da fé para pertencer. Aqui você tem uma. Coloca aí na live, quero ser membro. Como eu faço para me membrar? A gente vai entrar em contato com você. Você precisa de uma cidade de refúgio, que é a igreja local, um local onde você seja pastoreado, um local onde você exerça os teus dons, um local onde você se sinta parte. Isso nos protege do medo, a comunhão com o povo de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Há essa necessidade. E então, quando nós temos essas atitudes de fé, o medo dá lugar à paz. E daí você desfruta de uma paz sem fim. O medo vai embora. As aflições se vão. As angústias são eliminadas. A esperança toma conta da tua alma. Você começa a acreditar nas promessas de Deus. Aquilo que parecia ser tão distante, aquilo que parecia ser surreal, agora você começa a viver e saber que a felicidade pode fazer parte da tua vida. Que no Senhor você tem um destino seguro. Você começa a se sentir amado e amar a Deus. E por incrível que pareça, ainda é um fato que muitas pessoas duvidam, que Deus nos ama incondicionalmente, apesar de nós. Não existe nada de bom em nós para que Ele nos ame, mas quando nós recebemos o verdadeiro amor do Senhor, nos fala em 1 João capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. No amor não há temor. No amor não há medo. Mas antes o amor lança fora todo o medo. Muitas pessoas estão sofrendo de medo porque não compreendem a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Muitos estão sofrendo de medo porque vivem uma crise de orfandade espiritual. Não conseguiram compreender Deus como Pai. Não conseguiram desfrutar do relacionamento de um Deus Abba, Paizinho querido. Enxergam Deus como o grande arquiteto, o poderoso, o criador do universo, o todo-poderoso que está sentado no alto e sublime trono, mas um Deus distante. Mas na verdade Deus é um ser relacional, Ele está presente, Ele é o nosso Paizinho amado. Você pode abrir o teu coração para Ele, escancarar a tua alma, desnudar o teu ser e ter a certeza de que Ele te ouve e que Ele te ama e que Ele te recebe, e apesar dos teus erros, dos teus defeitos. Há um poder expelidor no amor de Deus. O amor de Deus expele todo medo. E esse amor nos alcançou, ainda quando nós éramos pecadores, quanto mais agora que nós somos filhos de Deus. Nós podemos viver sob o benefício desse amor divino.
Sabe qual que é o antônimo de medo? Não é coragem. O antônimo de medo é paz. Diga comigo, paz. Sabe o que é paz? Shalom, do hebraico. Shalom não é ausência de dificuldade. Shalom não é ausência de tribulação. Shalom é uma situação interior. Um soldado pode estar no campo de batalha, comendo tiro para tudo quanto é lado, mas ele pode ter o shalom no seu coração, a paz no seu coração, e pode estar em paz num campo de guerra. Uma outra pessoa pode estar numa ilha deserta, com iate parado na beira da praia, comendo camarão abraçadinho, tomando água de coco, porque é convertido, não toma outra coisa. E pode estar atribulado no seu coração, pode estar com aflição na alma, porque não tem shalom, não tem paz. Então, shalom não depende das circunstâncias que nos cercam. Shalom é uma situação de alma. E eu quero dizer a você, querido, a você, minha irmã, que talvez esteja sofrendo de medo, você que esteja afligido por tudo que está acontecendo nos nossos dias ao teu redor. Talvez você perdeu o emprego, talvez tem pessoas doentes na tua família, talvez você esteja numa aflição, numa angústia, talvez eu esteja falando para alguém que está no vale da sombra da morte, passando por uma situação difícil, com um diagnóstico médico, ou esteja assistindo essa mensagem lá no leito de enfermidade, numa UTI de um hospital. Eu quero dizer que independente daquilo que está acontecendo, Jesus Cristo é o shalom de Deus. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele quer ser a tua paz. O antônimo de medo é paz. Ah, se houvesse paz nas nações, se houvesse paz nos povos, mas essa paz não vai ser conquistada com passeatas, todo mundo de branco e dizendo nós queremos paz, nós queremos paz. Não é essa paz que Jesus veio dar. Jesus veio dar a paz de um coração tranquilo, de uma alma justificada pela fé, porque sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. E daí, para finalizarmos, e a gente já vai cantar, a gente entra, sabe onde? Num lugar de proteção. Quando você tem a certeza que a paz do Senhor guarda o teu coração, quando você sabe que você é filho de Deus, que você está debaixo dessa proteção do Pai Celestial, e isso significa que você tem alguém te cobrindo, que você tem alguém te protegendo. Quando você entende que você é perdoado, você já não vive mais debaixo da lei, da morte, do domínio do pecado. Você tem um coração em paz com Deus, sabendo que esse Deus é por você. E eu estou profetizando nessa noite, estou profetizando nesse dia, nessa manhã. Eu não sei que horas você está assistindo essa mensagem, mas eu estou profetizando que Deus é por você. Deus é por você pelo fato de você estar sentado aqui nessa cadeira. Deus é por você pelo fato de você estar assistindo essa live. Deus é por você pelo fato de você ter aberto esse canal e acessado aí esse canal do YouTube. Deus é por você. Deus está dizendo, Ele é por você. Ele não desistiu de você. Como cristãos ainda nós estamos sujeitos às pressões do espírito desse mundo, entre todos os males, o espírito de medo. Porém, João nos fala na primeira carta, capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O salmista no Salmo 90, versículo de número
10:11, 91, 10:11, ele diz: 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele ainda diz no Salmo 91, versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, eu confiarei. Tem medo à noite? Tem medo de colocar a cabeça no seu travesseiro? Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 3, 5: deitei, dormi e descansei, porque Ele me fez repousar seguro. Quando nós confiamos em Deus, nós temos um repouso na alma, não um repouso de uma noite dormida, mas um repouso de coração. Aqueles que creem entram num lugar de descanso. Eu não estou falando num lugar de descanso depois da morte, não estou profetizando a morte de ninguém, mas eu quero dizer que no meio das tribulações, no meio do desemprego, no meio das angústias, no meio de toda essa aflição que você está vivendo, que você está passando, você pode repousar no cuidado do Senhor. Esse é um descanso espiritual, é um resultado de uma fé viva nesse Cristo verdadeiro. Aquele que entrega a sua vida a Cristo cessa de depender da sua própria capacidade, para de tentar solucionar os seus próprios problemas, porque aquele que entra no descanso de Deus sabe que Ele mesmo descansou de suas obras. Diz em Hebreus 4:10, há um lugar de descanso. Eu estou falando para pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas e perseguidas por esse espírito de medo. Eu estou falando para pessoas que estão desesperançadas. A solução para os teus problemas não depende somente do que você recebeu hoje, mas depende da confiança e da proteção de Deus amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Você está recebendo uma porção da palavra hoje, e isso vai te sustentar hoje, mas essa palavra, ela precisa se renovar amanhã na tua vida, porque amanhã vem novos desafios, amanhã vem novas angústias, amanhã vem novas aflições, amanhã você sofrerá novos enfrentamentos. No entanto, diz o Senhor, que nele você estará seguro. Há um destino seguro para você. Xarandaraia, erimicanto e de kemenegesturiandarastia. A nossa fé em Deus resolve os problemas de hoje, mas resolve os problemas de amanhã. E a nossa fé em Deus, queridos, não resolve somente os nossos problemas nesta terra. A nossa fé em Deus resolve os nossos problemas na eternidade, porque nós sabemos para onde nós iremos quando o nosso corpo tombar aqui na terra. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia. 1 João 3:2. Se aproprie da presença de Deus. Viva uma vida livre, porque para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se coloque de pé ainda onde você está. Se coloque de pé na sua casa. Se você não pode ficar de pé, aí sentado, deitado, onde quer que você esteja, eu quero que você cante essa canção. Se você não souber a letra, ouça essa canção. Sabe por quê? Você não é mais escravo, mas você é filho. Você é filho.
Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Receba desse amor e de sua graça sobre a sua vida. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Coloca a mão no teu coração, a altura do teu coração. Filho de Deus. Declara: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Você pode sentir a presença de Deus com você. Aleluia. Você pode sentir Ele te abraçando agora. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me encontrou. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, Sou filho de Deus. declare essa verdade. Não mais Eu escravo. não sou Não mais escravo. Você é filho. Oh, Racalandaraia. Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Deus não criou o homem para ser escravo. Deus criou o homem para ser livre. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou num jardim para eles viverem livremente e desfrutarem de tudo quanto Ele havia criado. Mas a consequência do pecado do homem o levou a ser escravo de muitas coisas, e uma delas do medo. Mas agora você não vive mais debaixo da condenação do pecado. Você em Cristo Jesus foi liberto e você pode desfrutar dessa liberdade. Eu quero orar por você que tem essa perseguição de medo, você que tem andado atormentado, você que tem andado afligido, você que tem tido crises de ansiedade, crises de pânico, você que acorda pela noite e pela madrugada com o teu coração acelerado, parece que vai sair da tua boca, você que tem a síndrome do pensamento acelerado, você que não está encontrando paz para a tua alma, você que não está encontrando um lugar de descanso, eu vou repreender no nome de Jesus agora esse demônio, esse espírito maligno, eu vou mandar embora e você vai ser livre. Mas você precisa se posicionar em Deus, você precisa colocar as verdades ministradas nessas 3 partes de mensagem: liberte-se do medo, e colocar essas verdades na tua vida, e você precisa desfrutar dessas verdades, e você vai provar essa liberdade agora, em nome de Jesus. Eu vou orar por pessoas aqui, pessoas que estão precisando dessa oração. Eu quero que você coloque agora a tua mão direita à altura da tua cabeça, se você quer essa oração de libertação do medo. Tem pessoas que possivelmente vão sentir enjoo, tem pessoas que vão sentir náuseas, tem pessoas que vão sentir ânsia de vômito, tem pessoas que vão se sentir tontas, tem pessoas que vão ter bocejos,
sensação de opressão no seu corpo, peso na coluna, impressão de inchaço, de pontadas em parte do seu corpo, Jesus Cristo está te libertando, porque esse espírito de medo que se aloja em várias partes do teu corpo, ele vai sair agora na autoridade e poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a tua vida agora diante do Senhor. Pai Celestial, eu estou estendendo as minhas mãos e abençoando cada pessoa que pela fé está colocando a sua mão à altura da sua cabeça. Eu não posso tocá-los fisicamente, mas o Senhor, com a tua poderosa mão, pode tocá-los agora. Que no nome de Jesus, este cárcere, esta jaula, esta ação maligna que tem amarrado, oprimido, manietado, esse calabouço espiritual, esse cativeiro espiritual, por esse espírito maligno que atende pelo nome de medo, eu estou repreendendo, e no nome de Jesus dizendo: saia Satanás, saia espírito de medo, saia desse corpo, saia dessa vida, em nome de Jesus, saia dessa mente, onde quer que você esteja, na alma, esteja aprisionando sentimentos, esteja motivando emoções, esteja construindo nessa mente fortalezas, está desautorizado de agir agora, no poder que há no nome de Jesus. Eu dou uma palavra de ordem para nunca mais voltar. Saia, saia, porque estes são filhos de Deus. Estes, todos quantos creem no nome do Senhor, sejam livres, 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 em nome de Jesus. Declaro aqui, Pai, que pessoas que estão tomando medicamento vão começar a melhorar e vão começar a largar os seus medicamentos paulatinamente, em nome de Jesus. Declaro que pessoas que até hoje não estavam dormindo vão começar a dormir, ao ponto de ter que colocar o despertador para tocar, de tão bem que elas vão dormir até perder o horário. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo todos aqueles que creem. Digam amém e graças a Deus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus.